Olá, voltamos então na parte 2 do exercício 32 da apostila. Na parte 1 nós fizemos a estrutura do rascunho, né? Conforme falamos em sala de aula para os alunos do Marcato, da segunda fase, do curso Marcato. Agora nós vamos ver a peça. Como ficou a peça? Então tá aí, ó. Olha para vocês, é um exemplo, tá? Tá lá, excelentíssimo senhor doutor juiz da vara do trabalho de São João de Pádua. O problema me deu essa informação, eu coloco no problema. Altos número, o problema me deu o número do processo, então eu coloco o número do processo. E aí eu vou fazer o meu preâmbulo. Preâmbulo vai ser aquele grandão ou pequenininho? Pequenininho, por quê? Porque é recurso, então eu não preciso qualificar a parte. Então tá lá, Rio do Jaime, por seu advogado, respeitosamente, mediante Vossa Excelência, nos autos da reclamação trabalhista, que move em face de Soluções Empresariais Limitadas e Metalúrgica Cristina Limitada, para tempestivamente, com base no artigo 895, inciso 1 da CLT, interpor recurso ordinário ao Egrégio Tribunal Regional da Região, eis que não se conforma com a decisão proferida neste grau de jurisdição, conforme razões anexas. Informa a recorrente ser desnecessário o recolhimento das custas em razão da sucumbência parcial. Preciso ter essa informação aqui na minha petição? Precisa. Na prática a gente não coloca, mas na OAB é importante você colocar para mostrar para o examinador que você sabe que não precisa. Principalmente diante da informação contida no problema, que fala que deverá interpor o recurso cabível, informando acerca do preparo porventura efetuado. Não existe preparo, então eu vou dizer isso aqui, ok? E aí depois eu coloco, posto isso, requer-se digne Vossa Excelência de receber e determinar o processamento do presente recurso na forma da lei. Termos e que, pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Viro a página, começo a falar com o tribunal através desse endereçamento aqui. Vara de origem, São João de Pádua. Autos número, número do processo. Recorrente, Rio do Jaime. Recorridos, Solução Empresarial Limitada e Metalúrgica Cristina. Pulo uma linha, no meio da página, razões do recurso ordinário. Pulo uma linha, Egrégio Tribunal, Colém da turma, senhores julgadores. E aí eu passo a escrever as razões. Primeiro tópico, breve resumo dos fatos. Aqui eu vou ter que ser breve mesmo, senão vou acabar minhas folhas. Eu falo, recorrente ajuizou a presente ação em fase da recorrida, sendo julgada procedente para condená-la tão somente a pagamento das horas extras decorrentes do intervalo entre a jornada. Contudo, quanto às demais questões, não concorda a recorrente. Não concorda a recorrente, razão do presente recurso, se não vejamos. Eu fiz um resumo pequenininho, por quê? Porque vai ter muita coisa para escrever, são 12 tópicos. O primeiro tópico, que está lá no meu verbas e direitos, se chama revelia e confissão. Então eu vou dizer, deverá ser conhecida a revelia e a confissão da segunda recorrida, eis que não compareceu à audiência que deveria, nos termos do artigo 844 da CLT. Assim, deverá ser reformada a decisão de primeiro grau para ser reconhecida, para reconhecer a revelia e confissão da segunda recorrida. Só isso, professor, eu só vou falar isso? Vai, porque você tem 12 capítulos para abrir, você tem que ser curto, não pode desenvolver muito, senão vai faltar folha. Depois, inépcia da petição inicial, segundo tópico que está lá no meu rascunho. E aí eu digo, juiz de primeiro grau entendeu por bem julgar extinto sem julgamento do mérito pedido de retificação da CTPS, por ausência de pedido explícito de vínculo de emprego. Contudo, deverá ser afastada a inépcia reconhecida, eis que ausentes as hipóteses do artigo 895, parágrafo único do CPC, uma vez que houve pedido expresso de retificação da CTPS, o que pressupõe o vínculo de emprego. E sobre tal questão silenciou-se a recorrida, razão pela qual deverá ser formada a sentença a fim de reconhecer o período de vínculo empregatício, ok? Terminei e falei que não da inépcia da petição inicial. Depois, qual é o próximo tópico? Prescrição parcial. Então, eu vou dizer, deverá ser reformada a decisão de primeiro grau a fim de que seja afastada a prescrição parcial, uma vez que não arguida pela parte contrária, conforme determina a súmula 153 do TST. Inaplicável o processo de trabalho disposto no parágrafo 5º do artigo 219 do CPC, eis que incompatível com esse ramo do direito. Ponto. Acabei. E aí eu vou para o meu próximo tópico, intervalo entre a jornada. Deverá ser reformada a decisão de primeiro grau, eis que, de acordo com o artigo 71, parágrafo 4º da CLT, a condenação deverá
ser de 1 hora e não de apenas 45 minutos, conforme já pacificado pelo TST, através da OJ 307 da SDI 1. Ainda, quanto ao adicional, deverá ser formada a fim de fixar em 50% nos termos do artigo 7º, inciso 16 da Constituição Federal. Por fim, deverá ser formada no que tange aos reflexos, eis que, de acordo com a OJ 354 da SDI 1 do TST, por ter natureza salarial, deverá refletir nos demais direitos conforme postulado na petição inicial. Pronto, falei curto e grosso dos 3 tópicos que eu precisaria falar dentro da intrajornada. Depois o próximo tópico da insalubridade. Deverá ser reformada também a decisão de primeiro grau, uma vez que o fato da perícia ter detectado agente diverso daquele pleiteado na exordial é irrelevante, conforme o entendimento consagrado pela súmula 293 do TST. Ainda, tendo postulado o grau máximo, nada obsta o deferimento de grau diverso. Assim, deverá ser reformada a decisão de primeiro grau, a fim de impor condenação no adicional de salubridade e reflexos, conforme pleiteado na inicial. Depois, multa do 477. Deverá ser imposta a multa eis que a obrigação das recorridas não se limita ao pagamento das verbas decisórias, mas também a homologação do contrato, razão pela qual devida a multa do artigo 3477 da CLT. Aqui eu faço uma observação. Veja, muita gente, quando fez essa prova, não colocou esse capítulo, porque, de fato, o entendimento majoritário é de que a multa só incide por atraso no pagamento e não atraso na homologação. Mas você tenta sustentar aqueles que entendem dessa forma aqui. Então você sustenta porque você está pelo reclamante. Aqueles que não trataram desse assunto, na época, eu havia dito que não era um erro muito grave em razão da maioria da jurisprudência da doutrina entender de forma diversa. Mas, como advogado do reclamante, o ideal seria você tratar desse assunto. Anotação da dispensa. Quanto à data da dispensa do contrato, deverá ser observada a data final do aviso prévio, ainda que indenizado, nos termos da OJ 82 da SDI 1 do TST. Assim, deverá ser reformada a decisão de primeiro grau para condenar as recorridas e retificar a CTPS do recorrente. E aí, dano moral. Dano moral, ao contrário do que sustentou o juiz de primeiro grau, é devida indenização por danos morais. Eis que a fiscalização pessoal, através de revista, violou a intimidade e dignidade do recorrente, nos termos do artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, razão pela qual, com base no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, deverá ser imposta tal condenação. Aí ele fala o problema do artigo 373, então eu vou falar também. O fato do artigo 373A da CLT encontrar-se em capítulo referente às mulheres, não se pode negar sua aplicação por analogia aos homens, em razão do princípio da dignidade da pessoa humana. Então não significa que só mulher não pode ser revistada, homem também não pode. Assim, deverá ser reformada a decisão de primeiro grau, a fim de impor a condenação e indenização por danos morais em valor a ser habitado por vossas excelências. Honorários advocatícios. A decisão de primeiro grau contrariou o entendimento consagrado pelo TST através da súmula 219, eis que o reclamante encontra assistido por advogado do sindicato e desempregado, razão pela qual faz jus à verba honorária. Deverá, portanto, ser reformada a decisão de primeiro grau a fim de impor condenação e honorários advocatícios. Depois, honorários periciais. Eu tenho mais 3 tópicos. Honorários periciais. Merece reforma a decisão de primeiro grau, eis que não existe no processo de trabalho a chamada sucumbência recíproca, razão pela qual os recorrentes deverão arcar com os honorários periciais. Assim, requer a reforma a fim de determinar que as recorridas arquem com os honorários periciais. Depois, juros de mora, independentemente de pedido, nos termos do artigo 293 do CPC e súmula 211 do TST, são devidos, tem que colocar aqui, independentemente de nos termos, são devidos juros e correção monetária. Ok? Monetária. Assim, deverá ser formada a fim de determinar a incidência de juros e correção monetária. Por fim, último tópico, responsabilidade da segunda recorrida. Não há que se falar em responsabilidade da segunda recorrida, tão somente após desconsideração da personalidade da primeira. Eis que a teor da súmula 331 do TST, a simples inadimplência da primeira já justifica a responsabilidade da segunda.
Sim, requer seja reformada, requer a reforma para determinar que o início da execução da segunda ocorra pelo simples inadimplemento da primeira. Acabei, vou para os requerimentos. Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de reformar a sentença de origem. Aqui, o ideal é você colocar no que você quer reformar. A fim do quê? A fim de tudo que você falou. A fim de afastar a revelia e confissão, a inépcia, a prescrição, falar de tudo. Se você não tiver espaço na prova, substitui por essa expressãozinha aqui, ó, a de origem, nos tópicos aqui devolvidos. Não é o ideal, mas porque a prova foi muito longa, aqui você dá essa abreviada, mas não é o ideal. E aí eu termino dizendo tudo por questão de justiça. Local, data, advogado, OAB, ok? Se o teu ficou parecido com isso, é porque você entendeu o problema. Esse material vai ficar disponibilizado para você no meu site. Se você tiver dúvida, você me manda e-mail ou na nossa próxima aula ao vivo, a gente tira as dúvidas de quem enviar e-mail ou mensagem para a sala de aula. Obrigado e até lá.